Caatinga. O que podemos aprender em um ambiente assim tão árido? Ao contrário do que muita gente pensa, Caatinga é um local cheio de vida. Possui muitos animais, plantas, todo um patrimônio genético que nós não encontramos em nenhum outro lugar no planeta. Eu sou o professor Charbel Elhani e, junto com o professor Pedro Rocha, vou levá-los a uma viagem por essa região tão fascinante em nosso país e em nosso planeta. O Brasil é um país que é reconhecido por ter biomas muito importantes, né, do ponto de vista de diversidade. Então sempre a Mata Amazônica, principalmente a Mata Atlântica, tiveram muito destaque, né? Sempre se considerou esses dois biomas como muito importantes em termos de diversidade. O Cerrado também sempre foi considerado como uma área importante, também grande, com muita quantidade de espécies e de endemismo. Pantanal também é um tipo de ambiente que todo mundo fala. E a Caatinga, porque é aquele ambiente mais sequinho, né? Tem pouca gente vivendo, está associado com pobreza, a vegetação é uma vegetação mais baixa. Durante muito tempo a Caatinga sempre foi vista como menos importante para a biodiversidade do país do que esses outros biomas que eu citei. Quando, na verdade, com o acúmulo de estudos a partir das últimas décadas, chegou à conclusão que a Caatinga é muito importante do ponto de vista de biodiversidade também. Com organismos adaptados para o tipo de clima que existe, que é um clima muito seco, com uma irregularidade de precipitação anual muito grande, concentração das chuvas num período só. Uma coisa interessante também é que, se a gente mostrar vários tipos diferentes de Caatinga, dá para mostrar como que, quando a gente fala de um certo ambiente, a gente tende a homogeneizar esse ambiente, né? Mas o mesmo tipo de ambiente pode ter várias fisionomias diferentes, com condições diferentes em que os organismos vivem. A gente tem na Caatinga uma opção de tipos de formações muito distintas, e a Caatinga não é uma Caatinga só. A Caatinga, no fundo, são várias Caatingas diferentes. Então aqui a gente está numa área de Caatinga, mas uma área mais elevada. Então a gente consegue ver aqui que, embora tenha uma área que tenha sido cortada, que está associada com a formação de pastagem, mais lá para cima do morro, onde provavelmente é mais difícil das pessoas chegarem, foi mantida ainda uma área de vegetação que provavelmente é original, que é uma vegetação de porte mais arbóreo, não tem uma formação, uma fisionomia savânica. Então esse é um tipo diferente de formação dentro do bioma. Seguimos viagem rumo às dunas do Médio São Francisco, uma área que o professor Pedro Rocha e outros pesquisadores vêm estudando há mais de 2 décadas. Nossa intenção é colher informações sobre a fauna e a flora do local, com um objetivo que já vocês vão ver qual é. Mas por enquanto, nós vamos seguindo viagem, encontrando uma série de informações da Caatinga que mostram parte da diversidade desse bioma brasileiro. Aqui a gente tem um ambiente que é bem comum em Caatinga, que é afloramento rochoso. Então não tem solo, então a vegetação, na verdade, ela se fixa sobre a própria rocha. E aí tem vários grupos de plantas aqui que são bem comuns em Caatinga. Então, por exemplo, a gente tem vários cactos pequenininhos, que são esses coroas de frade, esses redondinhos aqui. A gente tem, aqui, bromélias terrestres também, que são bromélias que, diferente das bromélias de mata, não formam um copo com água. E do ponto de vista paisagístico é interessante a Caatinga também, né? Caatinga de rocha, porque você olha para essas áreas e parece que são jardinzinhos plantados, né? Aqui estamos numa área mais alta da Caatinga e ela segue nos mostrando uma enorme diversidade de cores e formas. É impossível não ficar tocado pela diversidade de plantas, animais, cores que esse bioma nos apresenta. Aqui a gente tem uma vegetação que é mais alta e a gente tem um ambiente bem sombreado, né? Tanto que aqui a gente vai ver bromélia dessas que formam copo, ao passo que lá na Caatinga aberta a gente só vê bromélia com espinho, né? As pessoas geralmente conhecem a Caatinga por meio de filmes, fotografias que mostram o sertão, que mostram o cangaço, mas isso é só um aspecto da Caatinga. Ela é muito mais diversa e o que há de comum entre as suas áreas é a irregularidade das chuvas, concentrada só em uma época do ano. Os seres vivos que habitam a Caatinga precisam encontrar meios de sobreviver. Recentemente, ela tem sido muito explorada, o que pode representar algo bom para as comunidades locais. No entanto, levanta uma série de preocupações quanto à sua conservação.
Finalmente estamos chegando no nosso destino. É um alento ver o velho Chico depois de uma viagem tão demorada, tão difícil. Amanhã de manhã vamos finalmente subir nas dunas, na vila de Ibiraba, em meio ao sertão baiano. Mas por enquanto a jornada continua. E aqui como é que tá? Tá todo raso, Pedro. Tá todo raso. Vila de Ibiraba, município de Barra. Esta tem sido a porta de entrada para os pesquisadores que têm estudado as dunas do São Francisco. A Caatinga tem uma grande diversidade, e uma área como essa, em particular, nós conseguimos ver uma série de estratégias que os seres vivos usam para viver nesse ambiente. Na biologia, é a evolução que explica a origem da diversidade e das estratégias dos seres vivos. As bases da teoria evolutiva estão em Charles Darwin, que nunca veio a Caatinga, mas ainda assim, suas ideias permitem explicar a vida em áreas tão especiais. As dunas do São Francisco, entre essas áreas especiais, ela certamente é a especial, do ponto de vista de biodiversidade. A quantidade de espécies endêmicas daqui, a diversidade total de espécies, quer dizer, não apenas tem as espécies endêmicas, mas outras espécies da Caatinga também vivem aqui. O fato da maioria das espécies endêmicas ter modificações morfológicas importantes para a vida na areia, que é um ambiente muito particular. E fora isso, a própria característica especial paisagística das dunas e o seu histórico evolutivo especial fazem dessa região, de fato, uma região muito especial em termos de conservação da biodiversidade, de patrimônio, conservação de patrimônio genético e até uma conservação de patrimônio estético. Se ocorre uma redução ainda maior da quantidade de chuva, com alteração climática, por exemplo, esse ambiente, que já é um ambiente de limite, provavelmente perde mais diversidade ainda, deve perder biomassa e eventualmente pode desertificar. Atualmente as dunas são uma área estadual de proteção ambiental, mas elas satisfazem todos os requisitos para a criação de um parque nacional. Então as dunas, como a gente consegue ver aqui, elas têm uma estrutura de vale, cume, que se repete sistematicamente. Essa parte que a gente está entrando agora, que são os vales, tem uma quantidade maior de certos tipos de plantas, como essas plantas aqui que estão no chão, que são as macambiras, que são a bromeliácea terrestre, que formam matoceiras mais frequentes justamente no Vale das Dunas. E essa cactácea pequenininha aqui, que é o quipá também, forma toceiras junto com as macambiras. Conforme a gente vai subindo a duna, que é o que a gente vai fazer aqui, essa vegetação de quipá, de macambira, ela vai começando a se modificar um pouco, a gente começa a ter uma quantidade maior de arbustos e de árvores. Então, embora no resto da Caatinga, nessa época do ano, a vegetação esteja sempre bastante seca, aqui nas dunas, em função do solo arenoso, a gente consegue ver que mesmo na época de seca, a vegetação está com bastante folha e flor também. E ao longo do ano inteiro, a gente tem espécies diferentes de plantas que produzem frutos. Conforme a gente vai saindo aqui do talude da duna e chegando mais para o cume, a altura das plantas vai diminuindo um pouco e a própria abundância, a densidade delas vai diminuindo. Essa aqui é uma das plantas, uma das árvores que chegam a ter o maior porte aqui nas dunas, que é a castanheira. Aqui ela foi cortada, né? Mas dessas árvores todas aqui, algumas que têm tamanhos muito grandes, entre elas é a castanheira. Mas a castanheira não é muito frequente aqui. Essa aqui é uma sapucaia, que é aquela que é a segunda planta mais abundante das dunas. E aqui a gente está vendo, a gente está na época das secas e ela produzindo frutos. Dentro dessa vagem aqui tem uma sementinha pequena que parece um feijãozinho preto. E isso aqui é utilizado também como alimento pelos ratos, pelos roedores daqui. Essa outra planta é aquela que é a mais abundante de todas, que é o araçá de boi, que produz uma quantidade muito grande de frutos.
30% mais ou menos das árvores que existem aqui nas dunas, em termos de abundância, é araçá de boi. Esse aqui a gente encontrou no chão, mas é um fruto seco do araçá de boi. Então a parte que é a polpa do fruto, que é a parte mais externa, ela está seca. Isso aqui mesmo quando ela está fresca o rato não utiliza. E por dentro da polpa tem aqui a testa da semente. A gente vê que por dentro tem uma quantidade grande de substância que é utilizada como alimento. E é relativamente úmido, né, para uma semente. Então tem bastante energia, além disso tem água, que é uma água importante para a vida dos ratos aqui nas dunas, que não é um ambiente sem fontes de água livre. Então a gente acabou de sair ali daquela área ensolarada, a areia fica numa temperatura mais alta, o próprio ar fica numa temperatura mais alta, e aqui debaixo de uma árvore grande como essa, que é uma outra sapucaia, a gente tem um ambiente bem diferente. Se a gente olha o substrato, o chão, a gente tem áreas com uma quantidade muito grande de folhiço, a areia aqui embaixo fica mais úmida, fica mais fria, e vários organismos se refugiam aqui durante o dia, ou então utilizam mesmo durante o dia essa área como uma área de vida. Então essa alteração da vegetação com a topografia, ela faz com que haja também uma diferença das qualidades dos hábitats no cume, no vale, no talude, e isso influencia a distribuição da fauna. Embora a gente, olhando assim, a gente não veja muita fauna, a gente consegue ver a ação da fauna pelos rastros da duna. E na verdade a gente vê vários rastros diferentes de animais diferentes, né? Então aqui a gente tem o escrivão, aqui a gente tem um rastrinho de lagarto, tem aqui as patinhas do lagarto e aqui a cauda que arrasta no chão enquanto ele anda. A gente tem rastro inclusive de artrópode, tá vendo esses pontinhos aqui? Provavelmente são rastros de uma aranha andando na superfície. Na verdade, uma das coisas interessantes das dunas é que, com exceção da maioria dos lagartos que são diurnos, todo o resto da fauna, os artrópodes em geral, o rato endêmico, eles têm uma atividade mais à noite, que é o momento em que o clima é um clima mais ameno. Nós voltamos para as dunas quando o sol se põe. Esperamos encontrar alguns animais para estudar seu comportamento. Enquanto isso, Antônio Belo e Zé Carlos, que trabalham com a gente nas dunas, estão montando armadilhas para capturar outros animais. Amanhã veremos o resultado. Logo na primeira, capturamos um escrivão. Não é muita coisa, mas já mostra como as armadilhas são eficazes, apesar de muito simples. Em todas as áreas das dunas a gente consegue ver essas marquinhas aqui, que é um dos animais que tem hábito fossório. Fossório significa que vive enterrado. Então ele é um lagartinho que anda por debaixo da areia e é um lagarto noturno. Então à noite ele sai do folhiço e começa a se locomover para se alimentar, para ter interação reprodutiva, e ele deixa esses rastrinhos no chão. O nome científico dele é Calyptomatus leiolépis, que é um nome complicado, mas aqui o povo chama de escrivão. Então ele não tem mais pata anterior, e quando a gente olha na região da pata posterior, o que a gente vê é só um estiletezinho, que é uma pata muito reduzida, que não tem aparentemente papel biomecânico importante durante a locomoção. Quando a gente olha para a cabeça também, a gente percebe que a cabeça tem uma forma de cunha afilada, e os olhos são muito pequenininhos, são cobertos por escamas. Então esse tipo de morfologia é interessante porque permite que o animal nade pela areia e reduza o atrito da parte anterior com a areia. E só pensando em termos de evolução, o que acontece é que nos ancestrais desse lagarto deveria haver lagartos menos e mais aerodinâmicos para nadar na areia, como ele faz. E aí aqueles que eram mais capazes de se mover velozmente na areia acabaram deixando mais descendentes do que os que não eram tão capazes assim. Ao longo de várias gerações, a população de lagartos foi mudando sua forma até que gerou esse animal que tem uma forma muito próxima de uma serpente, mas é um lagarto. E essa aqui é a espécie de lagarto das dunas. É um dos animais mais abundantes das dunas. Quando a gente anda pelas dunas, a gente vê o chão trilhado de rastro de Calyptomatus, do escrivão, logo de manhã cedo, no momento em que eles acabaram de ter a atividade. Ele se alimenta de quê, Pedro? Eles se alimentam de cupim e se alimentam principalmente de uma aranhinha, que é uma aranha que também se enterra quando ela vai fugir, uma aranha bem minúscula, que é uma espécie nova. Na verdade tem duas espécies novas desse gênero aqui nas dunas. Elas têm um comportamento engraçado, quando elas vão se enterrar, elas se enterram e viram de ponta cabeça, debaixo da areia. E jogam a areia para cima dela. Jogam a areia para cima, para se esconder, e ficam só
com um pedacinho para fora. E esse que é uma aranha, então, que utiliza a parte de baixo do substrato arenoso, né, não fica na superfície, quando ela fica debaixo da superfície. E esse lagarto que se move debaixo da superfície se alimenta em grande parte dessa aranha que fica debaixo da superfície. Existe uma serpente, que é uma serpente também fossória, que se alimenta desse lagarto. Então a gente tem vários níveis debaixo da superfície. Na segunda armadilha, capturamos outros animais. Aranhas, besouros, formigas. A gente começa a se perguntar como é que estes organismos conseguem viver num ambiente com tão pouca água. O que será que eles comem? Será que eles são predados por outros animais? Para capturar o rabo de facho, um ratinho endêmico da região, ou seja, que só existe aqui, os baldes enterrados não são eficientes. Para eles, nós precisamos usar arapucas. Essa aqui, por exemplo, pegou um. É um rato que tem uma pata posterior bem longa. Tem um tufinho de pelos aqui na cauda. Essa cauda longa permite que ele, durante o salto, ele balance a cauda rapidamente para um lado, e isso faz com que ele mude de posição durante o salto. Quando ele cai no chão, ele já começa a pular para o outro lado. Então, esse tipo de morfologia normalmente está associada com um padrão especial de locomoção, que é a locomoção saltatória ricocheteante. O rabo de facho apresenta adaptações para viver nas dunas. Elas o tornam muito diferente dos seus parentes mais próximos, que são ratos que vivem em florestas, longe daqui. E de fato ele não tem muita modificação fisiológica para aguentar viver num ambiente muito seco, muito quente. Então a biologia dele é ter atividade noturna e durante o dia, como a superfície é muito quente, o que ele faz é viver enterrado. Então eles escavam tocas, que são sistemas grandes de galeria debaixo do solo, que é um solo fácil de cavar, e via de regra, a abertura dessas galerias estão próximas a plantas com espinho, que protege a saída da toca. E lá embaixo das tocas, o clima é muito constante. Você tem uma umidade relativa alta, uma temperatura baixa o dia inteiro, então é um microambiente interessante para esse organismo, para esse rato, que não é capaz de sustentar essas temperaturas altas durante o dia, sobreviver durante o dia e à noite ter atividade externa, alimentação, exploração do ambiente, assim por diante. Ele tem um olho bem desenvolvido, então embora ele seja noturno, as dunas elas são muito claras durante a noite. Então, nesse ambiente particular, um olho bem desenvolvido pode ser bastante útil. É na última armadilha que aparecem nossos personagens principais, como vocês verão. São dois tropiduros, uma das 3 espécies de lagartos mais comuns aqui nas dunas. As outras são o Eurolophosaurus e o Cnemidóforos. Um aspecto interessante é que eles regulam a temperatura pelo comportamento. Então, de manhã logo cedinho, um lagarto vem para o sol, fica sobre a areia que está esquentando rapidamente e ele aumenta rapidamente a temperatura do corpo. Quando a temperatura chega num valor ótimo, ele sai do sol e começa a ter a sua biologia em áreas mais sombreadas. Quando ele começa a resfriar muito, ele volta para o sol de novo, aquece de novo. Então esse ir e voltar do sol e da sombra faz com que ele consiga manter a temperatura em faixas bem estreitas, ganhando as vantagens de ter uma temperatura constante ao longo do dia todo. Aqui terminamos nosso trabalho de campo. E agora vamos ver como esta viagem pode servir de porta de entrada para que as pessoas aprendam mais sobre a caatinga e alguns de seus animais. Em todos esses anos, Pedro já veio estudar estas dunas muitas vezes. Mas essa viagem tem um objetivo específico, relacionado com esses lagartos que nós encontramos. Eles são os astros de um jogo eletrônico educativo de uso livre que nós desenvolvemos para ajudar as pessoas a aprender sobre ecologia e evolução. Então, meu papel, principalmente no jogo, foi ajudar na concepção da situação, problema do jogo, e de trazer informações científicas sobre como os lagartos se comportam, como que se dá a distribuição das plantas e dos recursos para os lagartos nas dunas, de modo que o jogo fosse o mais realista possível e que os alunos pudessem ter contato com um tipo de fauna e com um tipo de ambiente que não é muito comum para a maioria dos alunos do Brasil, né, que estão mais concentrados nas regiões mais litorâneas, e esse ambiente onde se passa o jogo é um ambiente de caatinga, né?
Calangos. É um jogo que foi ambientado na região das dunas do São Francisco, onde a gente tem essas espécies endêmicas de lagarto. E é um jogo desenvolvido então em parceria então o EFES, a UFBA, o pessoal da Unisantos e a Mackenzie também. O que vocês vão ver é que vocês vão jogar no papel do lagarto, então vocês vão estar atuando como se fosse um lagarto e tem que tentar entender como um lagarto consegue sobreviver nesse ambiente e se reproduzir. No ambiente também tem presas que vão aparecer, formigas, aranhas, etc. E vão aparecer predadores também, uma siriema, que é uma ave bem grande. Então vocês vão ter que estar disputando esse espaço, buscando comida, disputando o território com outros lagartos e tentando fugir dos predadores ao mesmo tempo. Até alcançar a idade reprodutiva, que se alcança com 12 meses. Queremos dar às pessoas a sensação de que elas estão nas dunas. Para que seus lagartos sobrevivam, elas precisarão desenvolver estratégias. Enquanto fazem isso, elas vão se divertindo e vão aprendendo sobre interações ecológicas, sobre comportamento, sobre fisiologia e vários outros assuntos. É isso que está faltando. Eu mesmo, como estudante, vejo que é um pouco maçante, só aquela aula, quadro, professor, aluno. Então, isso vai ajudar muito na gente na questão do interesse e da relação aluno-professor, conhecimento. As nossas escolas são muito resistentes. Vem geralmente essa imersão que os estudantes têm no mundo dos videogames, no mundo da internet, como um tipo de fator de perturbação do processo educacional. O uso de videogames dentro da sala de aula, desde que devidamente estruturados em termos de ensino e aprendizagem, é uma ferramenta incrível para o professor mobilizar a motivação e as capacidades e habilidades que esses estudantes têm. Navegando na internet, jogando videogames, eles mostram uma capacidade de aprendizado incrível. O jogo por si só ele já motiva o aluno na sala de aula, ele sai a aula sai do tradicional e motiva o aluno no processo de aprendizagem. E a escola se adaptar para isso, com computadores apropriados, com a coordenação pedagógica adaptando o tempo de aula e até o espaço-tempo, eu acho que vai ser muito proveitoso para o aluno e para a escola. A teoria que embasa o jogo é a teoria da aprendizagem significativa e trata exatamente disso, de aprendizagem de conceitos através da relação, né, de novas ideias com as ideias que o estudante já possui. Só pelo fato de que você entra na vida de um animal, tenta sobreviver, tenta de todas as formas se manter vivo. O ser humano é muito complexo no modo de viver, mas a gente vê que são todos animais, cada um desenvolve, né, a sua técnica de sobrevivência, seja como a gente vê no jogo, tentar controlar a temperatura, a interação com os outros animais, de que forma acontece. E outra coisa que me perguntou é que eu descobri no jogo, em ambientes desérticos, a gente não sabe. Digo, poxa, onde é que tem água? Onde é que ele vai beber água? A partir do momento que ele se alimenta, ele acaba, né, adquirindo água. Esse jogo abriu uma nova fronteira, inclusive de pesquisas e de temáticas, porque à medida que nós investimos na elaboração do jogo, o que o jogo precisaria ter e como é que é a face educativa dele ia aparecer dentro do jogo, nós descobrimos que, na verdade, isso ainda é um tema em aberto. Então, existe muito campo de estudo e muitas possibilidades a serem trabalhadas. Esperamos que ele seja bem sucedido e estamos sempre abertos também à possibilidade dos professores nos darem algum tipo de retorno sobre como esse jogo está sendo desenvolvido, como ele está sendo aplicado e se ele está sendo bem sucedido ou não e o que poderíamos estar aperfeiçoando. Para saber mais a respeito desse projeto ou para baixar o jogo e dar a sua contribuição, visite o site www.calangos.sourceforge.net/educacionais.html. Essa jornada nos mostrou alternativas interessantes para o ensino de biologia e também a importância da conservação de áreas como as dunas de São Francisco. Diz que aqui é um lugar que as pessoas, que nós mesmos moradores, não valorizam o lugar porque não sabem a importância que tem esse lugar aqui, né? A vinda dos biólogos para cá só tem nos trazido muita vantagem. Os biólogos, eles incentivam o pessoal a não agredir muito o meio ambiente. Eles já têm dado muitas palestras lá nas escolas, né? Aqui eu acho bonito tudo, as dunas, os riachos que tá aí morrendo aos poucos, né? E a gente lutando um pouco para ver se salva, né? Tem gente que já me perguntou assim, Felipe, será que eles não descobriram, não foi uma mina de ouro aí? O valor da descoberta está em aprender sobre o que salta nas dunas, se esconde nas sombras, voa sobre os mares de areia do São Francisco, ou como no jogo Calangos, sobre as relações entre tudo isso. Em outros locais, há mais minas de ouro a descobrir.